O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. 75 dias do desafio. Eita, eu vou falar. 75º dia do desafio, 100 dias de vitória. Uma luta contra mim mesmo. Se eu pensar no tempo desse jeito, eu tô ferrado. Porque só falta agora, contando com hoje, 26 dias para eu concluir meu desafio. 74 já se passaram. Mas eu tenho muita coisa para comemorar, né? Vamos comemorar que eu tô aqui no sábado, ó. Sabadão. Estamos aqui, ó. Um tempinho ameno, eu não vi a temperatura não, mas deve estar uns 14 graus hoje. Tá gostoso demais o tempo. E eu tô aqui, ó, curtindo a minha caminhada, curtindo gravar esse vídeo para vocês. Eu tenho que comemorar, porque quando eu comecei lá atrás, até eu mesmo duvidava de mim, né? Embora eu dei aquele chega, embora eu olhei para mim mesmo e falei assim, agora eu não aceito mais. Eu olhei para mim mesmo e falei, eu não posso viver dessa maneira. Eu não posso olhar para mim mesmo e não seguir em frente, não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, parti para cima, 75 dias. E tô eu aqui, ó, gravando mais um vídeo para vocês hoje. Bom dia, senhores. Bom dia. Então, nós estamos nesse desafio para fazer a vida ser o melhor que ela puder. E aí eu tenho um monte de coisa para comemorar. Eu não vou falar aqueles detalhes que eu já falei para vocês, mas tem muita coisa boa acontecendo. Mas também tem muita coisa que não está acontecendo e está planejado no desafio. E aí eu quero falar sobre o tempo. Se eu pensar em 25 dias, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir concluir aquilo que eu determinei que eu faria. Eu não vou conseguir. Mas, se eu pensar no tempo como eu pensei lá atrás, eu vou conseguir. Eu quero pensar no tempo hoje como prioridade. E aí nós vamos aplicar o princípio da sabedoria. Vamos aplicar o princípio da diligência. Você lembra quais são esses princípios? Vamos embora, não vou falar sobre eles não, senão o vídeo fica comprido. Mas eu quero falar para você o seguinte hoje. Quando eu comecei o desafio, eu não tinha tempo para fazer um exercício físico. Eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde. Porque eu trabalho muito, porque eu chego tarde em casa, porque eu tenho 2 crianças, porque... Eu tinha um monte de desculpa. E aí eu percebi que para tudo na minha vida, eu tinha um pacote de desculpas. Para tudo, qualquer coisa. Então tudo que você me chamava para fazer, eu sempre disposto a fazer, mas tem uma desculpa. E isso eu quero abordar hoje falando sobre o tempo. Tempo é prioridade. Todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. São 24 horas. Mas o que eu decido fazer com as minhas 24 horas? Eu estou dizendo que eu não estou conseguindo fazer uma parte do desafio. Tem uma parte que está ali me incomodando, tem uma que eu estou resolvendo todo dia um pouquinho. E vai dar tempo de terminar tranquilo. Mas tem uma outra parte, que é a parte mais importante, que eu não estou conseguindo resolver. Está faltando prioridade. Porque eu estou olhando agora para o meu tempo, eu estou olhando o que eu fiz ontem. Eu tive tempo de fazer? Tive. Eu tive tempo de fazer o que eu preciso fazer. E bastante tempo. Dava para ter resolvido bastante coisinhas ontem. Mas eu priorizei outras coisas. E quando a gente prioriza outras coisas, a gente vai olhar para o tempo como um número. A gente vai olhar e vai falar assim, puxa, não dá tempo por isso, não dá tempo por aquilo. E aí você vai cair naquela mesma coisa que eu falei que eu tinha, e que eu ainda tenho, não é que eu tinha não. Eu estou no desafio, na luta, para chegar em 2026, com os meus pacotes de desculpa todos na lata do lixo. Eu não quero mais ter desculpa. Eu quero pensar nas coisas com prioridade. Essa é a primeira parte que eu quero pensar, prioridade. O que é que eu faço por mim mesmo
que vai me fazer uma pessoa melhor, que vai me fazer feliz, que vai me fazer andar no sentido daquilo que eu realmente quero ser, daquilo que realmente eu quero viver. Então, às vezes, eu quero falar sobre prioridade para a gente entender uma coisa. Hoje é sábado, eu não precisaria estar acordado, não precisaria. Eu não precisaria ter acordado às 4h30 da manhã. O que eu estou resolvendo não é nem algo exclusivo para mim, é algo compartilhado, mas que eu decidi fazer. Mas eu não precisava. Eu não precisava estar aqui. E quando eu digo eu não precisava, eu estou demonstrando para o meu cérebro que eu faço aquilo que eu desejo fazer, aquilo que me faz feliz. E muitas vezes a gente tem dificuldade de ter essa clareza. O que é que faz a gente feliz? Porque, sabe cuidar da gente mesmo? Se alguém me chamasse, eu já comentei isso com vocês. Se alguém me chamasse e falasse assim, amanhã cedo, você me leva no médico, mas nós precisamos acordar às 4 da manhã. Você acorda? Acordo, vamos. Sempre disposto a ajudar as pessoas. Aí, eu dizia assim, e se for preciso buscar alguém no aeroporto, 00:30, 1h, depois voltar para sua cidade, chegar às 2h30, 3h da manhã, você vai? Vou, estou disposto. Como que a gente arruma tempo para fazer essas coisas? Como a gente arruma disposição para fazer essas coisas? O nome disso é prioridade. Eu quero pensar no tempo hoje numa razão de prioridade. Eu arrumei tempo para fazer meus exercícios. Olha só como o tempo vai se habituando. Quando eu comecei acordando às 5h30 da manhã. Eu achava que era tempo suficiente. Aí eu acordei às 5h30 da manhã e descobri que não era suficiente. Que 5h30 da manhã ainda não era tempo para eu resolver as coisas que eu precisava. Aí eu comecei a acordar. 5h20, 5h15, 5h10, 5h. Aí cheguei em 10:05. 10:05 parecia o tempo exato para eu fazer. E deu muito certo por uns 60 dias. Aí eu descobri que para eu finalizar o desafio 100% não dava tempo. Aí eu tô acordando às 4h30. E se não der tempo? Eu vou dar prioridade. Eu vou acordar às 4. Eu vou dar um jeito. Vou dormir mais cedo. Vou organizar o tempo. Vou fazer o que tiver que ser feito. Não vou deixar espaço. Bom dia. Eu não vou deixar espaço para desculpa. Porque assim foi minha vida por muitos anos. Faz muito tempo que eu tô assim. Eu queria muito fazer tal coisa. Mas pacote de desculpas. Tempo é prioridade. Às vezes a gente olha para uma coisa, coisas que a gente não controla, elas invadem a nossa vida e faz o nosso tempo ser totalmente diferente. Às vezes eu acordo um dia e falo assim, nossa, hoje eu vou vender de arrebentar, eu vou fazer tal coisa, isso, zaz. E aí quando eu vou ver, acontece algo no meio do caminho e eu não posso fazer nada. Eu não posso lidar com aquilo de maneira que eu mude aquilo e aí eu sou obrigado a aceitar. Mas aquela mesma situação eu não tenho coragem de olhar e falar assim, hoje eu vou deixar o dia assim. Prioridade. Prioridade. Tempo é prioridade. Eu quero que você pense junto comigo hoje. Você não tem tempo para fazer aquilo que você determinou que você faria, ou você não tem prioridade? Nessa hora, é hora de você olhar para você mesmo e verificar, olha os seus últimos dias. Olha ontem, antes de ontem, antes de ontem. Vá olhando o que você fez no seu dia. Será que você não tinha tempo? Quanto tempo você ficou no celular? Quanto tempo você ficou ouvindo uma pessoa reclamar no seu ouvido? E ela não está nem disposta a mudar, ela só quer um ombro amigo para desabafar. Valeu a pena? Porque naquilo que a gente não consegue ajudar, também só ouvir, será que vale a pena? Você sacrificou algo para fazer algo para alguém? Eu tenho que comemorar. Há umas 2 semanas atrás,
eu estava no meu desafio e um casal de amigos veio me convidar para o casamento deles. E eu fiquei super honrado, eles viajaram 100 quilômetros para vir aqui, já próximo da data do casamento. Aquela loucura, né, de arrumar festa, arruma tudo que tem que arrumar, aquela correria toda. Mas eles priorizaram vir entregar um convite em mãos para mim. E eu fiquei extremamente honrado, extremamente honrado. E eles sabem que eu estou no desafio de 100 dias. Então eles vieram, inicialmente eles não dormiriam na minha casa. Mas aí a pessoa que estava dirigindo não gosta muito de dirigir de noite. E ela já estava assim, bem sonolenta, sabe? A gente conversando, a pessoa já caindo ali. Então a gente achou melhor que ela dormisse no outro dia. Fosse embora, né? E aí eu olhei para eles e falei assim, bem, vocês sabem que eu estou no desafio, né? Eu estou acordando às 10 para as 5 da manhã. E amanhã, 10 para as 5, ó, vou embora. Vou acordar, vocês vão de repente ouvir barulho, ver eu passando aí, ó. Tô indo pro desafio. Então eu fui pro desafio. Quando eu voltei, passei na padaria. Comprei um pãozinho para tomar café, uma mortadela. A gente tomou um cafezinho junto. Mas eu priorizei aquilo que é importante. Eu priorizei que eu tenho que estar acima de tudo. Eu preciso fazer a minha vida ser melhor. Eu posso dar atenção para os meus amigos depois do meu desafio. Eu posso fazer qualquer coisa depois do meu desafio. Depois de ter acordado. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas por causa dos meus amigos, por causa de pessoas da igreja, por causa de parentes. Mas aí eu percebi que com o passar do tempo, 47 anos, às vezes eu olho para mim e falo assim, puxa, era para eu estar melhor do que eu estou hoje. E por que eu não estou? Porque eu não priorizei aquilo que era necessário priorizar no momento. E aí eu vim para o desafio. E o desafio é isso, é olhar para a gente mesmo, é enxergar onde a gente falha, dá trabalho a gente enxergar onde a gente falha, porque dói, né? Porque dói. A gente olha para a gente mesmo e fala assim, puxa, eu queria achar alguém para pôr a culpa nisso aqui, mas a culpa é minha mesmo. Isso dói, mas é libertador. Então antes de você dizer que não tem tempo, antes de você colocar qualquer coisa dizendo que alguém tem culpa, qualquer coisa que você não dá para fazer por isso e por aquilo, observa a tua vida com cuidado. Eu sei que vai doer, eu sei que você está pensando nisso agora, dá até vontade de já sair do vídeo, porque dói. Mas depois que você descobrir aonde está a sua ferida, você vai saber como que você cura. O primeiro passo é, descubra aonde está a sua ferida, descubra por que ela se formou. Então você tem tempo. Eu estou dizendo isso, eu estou afirmando com toda certeza, não importa a vida que você leva, não importa se você trabalha, se você estuda, se você trabalha e estuda, se você trabalha em 2 empregos e estuda, se você trabalha em 2 empregos e estuda e na sua folga você faz um bico, não importa, tem tempo. Dá uma olhada aí, tem tempo. Até mesmo para decidir se você realmente precisa de tudo que você está fazendo, você tem algo que você poderia deixar de lado agora e priorizar a sua vida, priorizar aquilo que realmente te importa. Ontem estávamos conversando sobre viver junto ou separado, né? E a pessoa conversou comigo, disse que ela tem um amigo que é muito bem sucedido na vida, mas ele não consegue se relacionar com mulheres mais, porque ele já teve muitas decepções, então ele decidiu que vai viver sozinho. E aí ele falou para ela, já faz um tempo que eles não se veem, então ele falou para ela que ele tem alguns carros, ele tem casa de aluguel. Aí ela perguntou, mas se você tem tudo isso, era para você ter as mulheres aos seus pés, né? Você é um homem interessante. E aí ele disse, mas não é desse jeito não. Ele priorizou viver sozinho. De repente, ele priorizou algo que não era o mais importante. E está achando que isso é muito bom. E por que eu estou falando sobre isso? Eu geralmente não falo sobre a vida de ninguém. Estou comentando sobre isso por uma coisa muito simples. O que você está priorizando hoje está realmente te fazendo feliz?
está fazendo você viver os melhores dias da tua vida? Ou você todos os dias tem algo que você olha e fala assim, mas não é bem assim não, podia ser melhor. Se existe algo que podia ser melhor, a hora é agora. Esse é o tempo. Organiza a tua vida. Determina em quanto tempo você vai estar fora disso. Determina quanto tempo você vai viver aquilo que você realmente quer viver. Dê-se um tempo necessário. Tem coisas que a gente pode fazer assim. A partir de agora, eu não faço mais tal coisa. Tem coisa que é assim, dá para resolver. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que vai afetar outras pessoas, vai afetar pessoas que você ama, vai afetar o teu convívio social. Se você sair de uma vez, se você estourar a barreira de maneira muito agressiva, provavelmente você vai voltar para trás. Então, antes de fazer qualquer plano, primeiro você quebra as pontes para não voltar para trás e depois você determina em quanto tempo eu preciso para chegar lá no outro objetivo, lá na frente. Quanto tempo eu preciso? O que eu vou ter que fazer? Analisa com cuidado, prioriza o teu tempo e faz as coisas serem da melhor maneira possível. Se você chegou até aqui, significa que o vídeo fez algum sentido para você. E se fez algum sentido para você, não perde tempo. Já dá um like no vídeo. Já comenta alguma coisa aqui. Comenta algo que você quer viver e você não está vivendo. Comenta algo específico. Às vezes eu peço um comentário e vem um comentário assim genérico. O que eu quero dizer genérico? Vou dar um exemplo simples. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto é mais dinheiro? Simples assim. Às vezes a gente fala, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Às vezes quando a gente fala de mais dinheiro, alguém que ganha R$1.000 por mês, ganha 1.010, é mais dinheiro, não é? Então seu cérebro já vai considerar que ele alcançou o objetivo. Foi a meta que você deu para ele. Eu quero ser feliz. Quando? Quanto tempo? O tempo todo? Quer ser feliz o dia inteiro? Ou você quer ser feliz só 5 minutinhos? Eu costumo dizer que assistir novelas é a coisa pior que existe. E agora tem umas novelas que se chamam séries, né? É o nome novo para novela. E aí a gente vê série coreana, por exemplo. Meu Deus do céu, é pior que as mexicanas. Nunca acontece nada. Tá sempre na ideia do daqui a pouco vai acontecer. Como por um milagre ser feliz. Você sabia que seu cérebro não diferencia do que é vida real para o que é vida, porque é só imaginação, né? Quando você está assistindo esse tipo de conteúdo, você está colocando dentro de você sentimentos como daqui a pouco eu vou ser feliz. Por isso eu estou dizendo para você, seja específico. Eu quero tal coisa. Eu quero exatamente tal coisa. Não é, eu quero mais dinheiro? Não. Eu ganho 1.000, eu quero ganhar o dobro do que eu ganho. Quero ganhar R$2.000 por mês. Eu quero ser feliz. Como? Aonde você quer ser feliz? Qual área da tua vida? Eu quero ser feliz no meu trabalho. Eu quero todos os dias levantar e fazer aquilo que eu gosto. O que eu não gosto eu não quero mais. Legal. Já é específico, mas pode ser melhor. Eu quero ser feliz no meu trabalho todos os dias, porque só me interessa eu fazer isso, isso e isso. E eu quero, em 3 meses, não fazer mais esse e esse serviço. É assim, específico, para você conseguir chegar lá. E aí teu cérebro vai te ajudar a arrumar tempo. Porque o teu cérebro é que te ajuda. Ao mesmo tempo que ele luta, ele também te ajuda. Porque ele está disposto a você ser feliz. Ele só não quer ver você quebrar a cara mais. E para não quebrar a cara, precisa de um chega. Precisa de uma hora que você chega e diz assim, eu tenho tempo, eu vou fazer, eu vou resolver. Vamos junto? Você tem tempo de fazer um dia maravilhoso hoje. Bora? Bora!